Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 17 ao 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 17 ao 26, onde falaremos quando a verdade precisa de sabedoria. Quando a verdade precisa de sabedoria. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi com nosso companheiro, nossa companhia. Encontrando-se com Tiago e todos os presbíteros, compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios, por meio de seu ministério. E ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem, vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados ao teu respeito, de que ensinais todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegastes. Faze, pois, o que te dissermos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leve estes homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram ao seu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando o parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, de sangue, de carne de animais sufocados e de imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feito a oferta a favor de cada um deles. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer e a Tua vontade em nosso meio. Continua, Senhor, a falar, Senhor, conosco, assim como o Senhor já tem falado, através dos louvores, através da palavra lida, através das oportunidades, através da direção, através da intercessão, assim como o Senhor já tem falado aos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a nos instruir, continua, Senhor, a nos ensinar. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça, porque o que me importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado em nosso meio. Pois a honra é Tua, a glória é Tua e o poder é Teu para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, Paulo estava na 3ª viagem e ele estava voltando para Jerusalém. Nós vimos há alguns domingos passados, onde nós vimos algumas pessoas se levantando e dizendo para Paulo que se ele fosse para Jerusalém, ele seria perseguido, ele seria aprisionado, muitas coisas aconteceriam com ele, mas Paulo obedece à palavra do Senhor, Paulo decide obedecer, ele sabe que o sofrimento viria, ele sabe que a prisão viria, mas ele decide viver para a glória do Senhor. Paulo está agora em Jerusalém e é recebido pela igreja em Jerusalém, não mais pelos apóstolos, mas a igreja hoje já estava com o presbitério levantado, e Tiago aqui, irmão de Jesus, não Tiago apóstolo, pois o Tiago apóstolo no início de Atos dos Apóstolos já havia sido degolado pelo Roma. Então, Paulo está na cidade de Jerusalém, com os irmãos em Cristo Jesus. E a grande ideia desse texto é que nem sempre estar certo é suficiente. É preciso saber agir com sabedoria para preservar a unidade sem comprometer o Evangelho. Você já esteve certo, mas mesmo assim causou um problema. Já defendeu uma verdade, mas acabou ferindo pessoas. O apóstolo Paulo chega a Jerusalém carregando testemunhos poderosos, mas encontra um ambiente tenso, cheio de mal entendimento.
Aqui aprendemos uma verdade profunda. Nem todos os conflitos nascem de mentira. Muitos nascem da falta de entendimento. É mais de entendimento. Às vezes Deus exige de nós que não só firmeza na verdade, mas maturidade na forma de conduzi-la. Por isso nós vamos ver do versículo 17 ao 20, parte A, a alegria do que Deus está fazendo. Paulo chega àquela cidade e começa a contar as maravilhas que Deus estava realizando, as maravilhas que Deus estava fazendo. Acompanhe comigo. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. Lucas começa a dizer que eles chegaram em Jerusalém. Ele estava junto, e chegando em Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. A igreja recebe aqueles irmãos alegremente, com alegria. Recebem Paulo, Lucas e aqueles que estavam com ele com alegria. 18, e no dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros compareceram. Lucas está nos dizendo e informando que Paulo no dia seguinte foi ao encontro, foi junto com os irmãos que chegaram com ele, ao presbitério e a Tiago, ao encontro deles, e compareceram todos os presbíteros. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes, uma a uma, as coisas que Deus fizera entre os gentios, por meio de seu ministério. Paulo poderia dizer as coisas que ele estava realizando e fazendo, mas Paulo, ele diz o que Deus tinha feito através do seu ministério. A honra e a glória pertencem ao Senhor. O que Paulo está aqui dizendo, o que Lucas está escrevendo e dizendo, é que tendo cumprimentado os irmãos, ele relatou-lhe uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Paulo começa a nos dizer que precisamos anunciar a glória de Deus em nossas vidas. Paulo aqui está dizendo para aqueles irmãos em Cristo Jesus o que Deus realiza, o que o Deus estava fazendo através daquele ministério. Precisamos levar e exaltar ao nome do Senhor em nossas vidas. Deus tem feito grandes coisas na minha e na sua vida, por isso precisamos declarar e engrandecer o nome do Senhor, pois só Ele é digno de honra, de glória e todo louvor. Só Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Como Davi vai dizer, o que daremos ao Senhor? Porque tudo o que temos é do Senhor ou pertence ao Senhor. Porque quando chegamos aqui, o Senhor já estava. Nós somos passageiros, mas o Senhor é eterno. O Senhor é soberano. Se possuímos ou temos algo, é o Senhor quem realiza na minha e na sua vida. Se possuímos ou fazemos algo, é o Senhor quem derrama da sua graça e do seu poder sobre as nossas vidas. Paulo começa a contar as coisas que Deus tinha feito, começa a contar as coisas que Deus estava fazendo nos gentios. A salvação estava chegando ao povo que alguns achavam que não mereciam, mas a salvação estava chegando para os perdidos. Jesus disse que ele veio para salvar aquele que havia se perdido, aquilo que estava perdido. Por isso Paulo estava dizendo as maravilhas que estavam acontecendo em meio aos gentios. Ele começa a anunciar e dizer, Deus está fazendo maravilhas no meio dos gentios. Deus está fazendo grandes coisas. É o Senhor, não sou eu, não é ninguém, é Deus quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem faz todas as coisas. E ele continua dizendo no 20, e ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe, bem, eles glorificaram a Deus. Aqueles irmãos glorificam o nome do Senhor.
Aqueles irmãos se alegram com a felicidade. Aqueles irmãos se alegram que Deus estava realizando a obra entre os gentios. Precisamos fazer como a Bíblia nos diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque muitos têm se alegrado com a tristeza dos outros e chorado com a alegria de muitos. Precisamos nos alegrar com os que se alegram. Precisamos chorar com os que choram. Precisamos que a bênção que o meu irmão e a minha irmã recebeu seja alegre a minha vida, seja como se eu tivesse sendo abençoado. Mas muitos não contam ou não falam ou não testemunham, porque, infelizmente, o mundo que hoje vivemos, as pessoas não têm se alegrado com os outros. Têm questionado ou dito, se alguém chegasse aqui e contasse: olha, eu comprei um carro novo, e alguém ia falar: mas como que comprou? Como que está pagando? Como é que fez? O que aconteceu? E o outro? Precisamos nos alegrar. Precisamos fazer com que esses irmãos estão fazendo, se alegrando com o que Deus está fazendo e realizando. Precisamos juntos, uns com os outros, estar nos alegrando com a vitória do nosso próximo, do nosso irmão, como se fosse a nossa própria vitória. Aqueles irmãos se alegraram. Aqueles irmãos glorificavam a Deus. Aqueles irmãos exaltavam o nome do Senhor. Deus é tremendo, Deus é soberano. Aqueles irmãos não estavam exaltando Paulo, não estavam exaltando o homem, não estavam dizendo o grande apóstolo é Paulo, não, eles estavam dizendo grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. O testemunho que contamos e falamos não é para nossa exaltação, mas para a exaltação daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Por isso Paulo está contando o que Deus estava fazendo para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Deus não mudou, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, Ele continua a realizar a sua obra, Ele continua a fazer milagres, Ele continua a cuidar de cada um de nós. Deus tem todo o poder e toda a autoridade para realizar sobre a minha e a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero lhe dizer: a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Ele ainda faz milagres em nosso meio. Espere no Senhor, pois Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Paulo está aqui contando um testemunho dizendo que o Senhor é tremendo. As coisas que estavam acontecendo só podia ser a mão de Deus. E os irmãos que ouvem exaltam o nome do Senhor. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Precisamos exaltar a esse Deus. Precisamos exaltar ao nome do Senhor, sem medo, sem demagogia. Precisamos exaltar e dizer: o Senhor ainda faz milagres. O Senhor ainda realiza obras maiores na minha e na sua vida. O Senhor é soberano sobre o meu e o seu casamento. Precisamos exaltar o nome dele. Precisamos engrandecer o nome do Senhor. Deus estava operando poderosamente fora de Israel. O Evangelho estava rompendo barreiras culturais. O Evangelho estava rompendo barreiras, estava avançando. O Evangelho estava se dissipando pela toda a terra, sendo anunciado aos gentios, aos judeus, sendo anunciado a toda a criatura. O Evangelho estava chegando aonde o Senhor chamou para pregar e anunciar. Mas a pergunta inicial que nos fica é: você consegue se alegrar com o que Deus faz fora do seu padrão ou fora da sua vida? Você consegue se alegrar com o que Deus faz na vida dos outros, ou só o que Ele faz na minha vida? Só o que Ele faz no meu ministério? Só o que Ele faz na minha casa? Só o que Ele faz na minha família? Você consegue se alegrar
Você consegue se alegrar no que Deus faz, fora daquilo que talvez você espere? Aqueles homens pregavam para os judeus, estavam pregando para os judeus. Paulo chega contando as maravilhas que Deus estava fazendo com os gentios. Mas eles se alegram, mas eles exaltam o nome do Senhor, mas eles engrandecem o nome do Senhor dizendo: Deus é poderoso, Deus é tremendo. Talvez o padrão para aquela igreja em Jerusalém eram os costumes judaicos. Nós vamos ver nesse texto e mais à frente que realmente eles viviam esses costumes. Eles viviam isso, o judaísmo ao pé da letra, mas eles se alegram. Por mais que não seja o padrão que eles estavam acostumados a viver, eles se alegram dizendo que o Senhor é exaltado e engrandecido. Por isso eu lhe pergunto, você tem se alegrado? Você tem exaltado o nome do Senhor quando alguém é abençoado por Deus? Quando alguém, por mais que não seja na sua igreja, é abençoado pelo Senhor, você se alegra? Precisamos celebrar o agir de Deus, mesmo quando ele foge das nossas expectativas. Precisamos celebrar o agir de Deus. Precisamos celebrar ao nome do Senhor, pois ele é muito digno de ser louvado. Só ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso saímos dos nossos lares, viemos à casa de oração para exaltar a esse Deus, para engrandecer esse Deus que nos dá todos os dias o fôlego da vida, que todos os dias nos coloca de pé, que todos os dias nos faz caminhar. Um grande teólogo vai dizer que não é porque o sol nasce a todos os dias que ele amanhã nascerá. Precisamos exaltar ao Senhor porque ele é digno de toda honra e toda glória. E ele tem cuidado de mim e de você. Só de você estar aqui nesta noite, de você ter acordado nesta manhã, é a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Quantas pessoas neste dia estão sepultando os seus entes queridos, pois dormiram e não acordaram, e nós estamos aqui acordados para a glória do nome do Senhor. Precisamos exaltar a esse Deus, precisamos celebrar o agir dele, mesmo quando foge das nossas expectativas. Talvez a expectativa é uma coisa exuberante, grande, mas o pequeno também possui o agir de Deus em sua vida. O acordar é o Senhor agindo na minha e na sua vida. O deitar e levantar também é o Senhor agindo na minha e na sua vida. O caminhar, o ver, o ouvir, o falar, também é o agir de Deus na minha e na sua vida. Precisamos agradecer a Deus. Precisamos agradecer o agir de Deus na minha e na sua vida. Mas também veremos do versículo 20, parte B, ao versículo 21, o perigo das distorções e rumores. Acompanhe comigo. A parte B. Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Os presbíteros de Tiago está dizendo a Paulo: bem sabeis, irmãos, que muitos judeus estão entregando a sua vida ao Senhor, estão entregando a sua vida a Jesus. Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Todos guardam convictamente a lei. Todos são super religiosos. É isso que o texto está dizendo. Todos são zelosos da lei. 21. E eles têm sido informados ao teu respeito, de que ensinas todos aos judeus
que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Nós estamos e analisamos o livro de Atos dos Apóstolos por completo, vimos o livro de João, vimos algumas cartas de Paulo. Irmãos, eles estão dizendo algo que Paulo não estava falando. Paulo não estava dizendo para os judeus: não circuncide os seus filhos. Paulo não estava dizendo para os judeus: não guarde as festas, não faça isso ou não faça aquilo. Paulo estava dizendo para os gentios: você não precisa se tornar um judeu para seguir a Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo é que eles não precisavam se tornar judeus para seguir a Cristo Jesus. Paulo nunca disse para um judeu não circuncidar o seu filho ou não praticar aquilo que o judaísmo realizava como cultura ou cultural. Mas Paulo estava dizendo para os gentios que eles não precisavam se tornar ou ir para a cultura judaica, viver a cultura judaica para ser filhos de Deus. Mas o que eles estão dizendo é que aqueles homens que se entregaram a sua vida ao Senhor eram zelosos da lei, mas eles tinham informações ao respeito de Paulo, dizendo que Paulo ensinava a todos os judeus que estavam entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidassem os seus filhos, nem andassem segundo os costumes da lei. Paulo nunca disse que não precisava cumprir a lei ou viver a lei, os costumes da lei. Paulo nunca disse que a vida não tinha que ser mudada e transformada. Paulo nunca disse que não precisava amar o seu próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Aqueles homens estavam dizendo que os costumes, que os seus filhos também não eram circuncidados, que Paulo estava pregando contra Moisés. Eles não entenderam o evangelho da graça. Eles não entenderam o que Paulo estava anunciando e pregando. Eles estão dizendo que Paulo está pregando contra a lei de Moisés, contra os costumes, contra a lei, contra o viver. Por isso, dizem que eles ensinavam os judeus a abandonar a lei. Era uma distorção do evangelho da graça. Quantas vezes você já foi mal interpretado em sua vida? Quantas vezes alguém te mal interpretou? Quantas vezes você já foi mal interpretado? Assim como Paulo foi mal interpretado? Você reage ou responde com sabedoria? Como você tem agido? Você tem reagido? Você tem combatido? Ou você tem respondido com sabedoria? Como você tem agido quando você tem sido mal interpretado? Tem sido combativo? Ou tem agido com sabedoria? Nem todas as acusações precisam de confronto direto. Algumas precisam de estratégias espiritual. Nem toda acusação precisa de um confronto direto. Algumas precisam de uma estratégia espiritual. Precisamos não responder de imediato. Precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo. Aqueles irmãos vão trazer uma resposta para Paulo. Eles estão dizendo o que aqueles homens estavam dizendo, mas eles têm uma estratégia. Eles têm algo para mostrar para aquele povo que Paulo não estava fazendo ou falando aquilo. Acompanhe comigo o versículo 22 ao 24. A sabedoria para preservar a unidade. Sabedoria para preservar a unidade. Que faremos então? Eles se perguntam, o que nós faremos então? Certamente saberão que chegaram. Eles estão sabendo do que você está anunciando e pregando. Mas o que nós vamos fazer? Porque eles já devem saber que você está aqui.
Eles vão querer lhe perseguir. Eles vão querer lhe matar. O que nós faremos? Faze, pois, 23, faze, pois, o que te dizemos. Fazei, pois, o que te dissemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Eles vão dizer a Paulo, faça o que nós vamos te dizer. Há 4 homens que fizeram um voto, e que voto é esse? O voto de Nazireu. Por que o voto de Nazireu? Porque eles depois vão raspar o cabelo. O voto de não cortar o cabelo, esse é o voto de Nazireu. Existiam 4 homens que fizeram um voto. Leva esse homem contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram ao seu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Eles dizem, existem 4 homens que estão fazendo um voto, vai tu com eles, guarda, faz também, paga para eles as despesas para raspar o cabelo, e assim você demonstrará que você também é um guardador da lei, que você também é um judeu, que você também guarda os costumes judaicos. Não era negar o evangelho, era uma atitude estratégica para evitar escândalo. Paulo não compromete a verdade, ele adapta sua postura por amor. Paulo entende que o que ele iria fazer, ele não estava acrescentando a salvação em Cristo Jesus. Paulo estava apenas cumprindo um costume judaico. Ele não estava mostrando ou dizendo, eu preciso fazer isso para ser salvo. Ou se eu não fizer isso, eu não serei salvo. Não. Paulo estava apenas cumprindo e demonstrando que ele também era um judeu. Que ele também vivia os costumes. Ele era livre em Cristo Jesus. Mas ele poderia deixar um pouco da sua liberdade para demonstrar que também ele era um judeu. Isso não interferia na sua salvação, não interferia em Cristo Jesus. Paulo sabia que aquilo que ele estava fazendo não ia mudar em nada o relacionamento que ele tinha com Jesus. Porque o texto mais à frente vai nos mostrar que Jesus diz para ele, você me glorificou em meio a todos. Então o que ele fez ou realizou aqui não estava querendo demonstrar ou acrescentar a obra salvífica única de Cristo Jesus. Paulo apenas estava ouvindo aqueles irmãos e cumprindo o que era normal em meio ao judaísmo. Por amor, ele demonstrou uma postura por amor. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, Paulo vai dizer aos coríntios, assim, para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Como se eu tivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo vai dizer para os judeus, eu me fiz de judeu, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Eu não estou debaixo da lei, eu sou livre em Cristo Jesus. Mas, para ganhar os que estavam debaixo da lei, eu me fiz como judeu. Paulo está dizendo, eu cumpri a lei, eu fiz e realizei para ganhar aqueles que estavam perdidos. O que acontece é que muitos querem ser imbatíveis. Muitos querem ser confrontadores. Precisamos anunciar o amor de Cristo Jesus. Precisamos viver Cristo Jesus. Precisamos fazer como o livro Jesus vai dizer, que vivendo o amor, eles reconheceriam, as pessoas reconheceriam que eles eram servos de Cristo Jesus.
Precisamos praticar o amor. Precisamos viver o amor. Precisamos falar com amor. Precisamos pregar Cristo Jesus? Sim. Precisamos pregar a verdade? Sim, mas com amor. Precisamos anunciar o evangelho da salvação com amor. Precisamos viver o amor que Cristo Jesus derramou na cruz do Calvário por mim e por você. Muitos querem pregar para outros de outras religiões e querem ser imbatíveis, porque vocês creem nisso, vocês creem naquilo, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Nós precisamos mostrar Cristo Jesus, e a verdade é que liberta. É Cristo Jesus quem nos liberta, é Cristo Jesus quem nos encontra, é Ele quem nos faz viver com paz e abundância de vida. Só Cristo pode mudar o meu e o seu interior. Só Ele pode mudar a minha e a sua vida. Precisamos viver esse amor. Precisamos pegar Cristo Jesus. Nem tudo é sobre provar um ponto, mas às vezes é sobre preservar vidas. Nem tudo é sobre provar um ponto, mas sobre preservar vidas. Precisamos demonstrar a verdade? Sim, com certeza, mas com amor, com sabedoria. Precisamos ter sabedoria para pregar o evangelho. Precisamos ter sabedoria para ensinar e instruir a palavra. Ao contrário, faremos como muitos aí faziam antigamente. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Porque é isso, porque é aquilo. Como pregamos e anunciamos o evangelho dessa maneira? Precisamos anunciar a verdade com amor. Precisamos viver Cristo Jesus. Precisamos anunciar Cristo Jesus. É Cristo que liberta. É Ele quem transforma. É Ele quem muda a minha e a sua vida. No versículo 25 ao 26, nós veremos o equilíbrio entre a graça e a confissão. Acompanhe comigo o 25 ao 26. Todavia, já escrevemos contra os gentios, que têm crido, dando parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue e da carne de animais sufocada, e da imoralidade. Os irmãos vão dizer a Paulo: nós estamos dizendo isso para você, mas não estamos querendo contradizer o que nós dissemos lá do conselho, não. O que nós estamos dizendo para você aqui é para você guardar os costumes, você é judeu. Mas o que nós dissemos para os gentios permanece. Para eles se afastarem da carne sufocada, para se afastarem das carnes sacrificadas a ídolos, para se afastarem de sangue, de animais e da imoralidade sexual. Aqui o texto nos diz só a imoralidade, mas nós vemos lá anteriormente no Atos Apóstolos, sobre a imoralidade sexual que os gentios viviam. O que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo: todavia já escrevemos contra os gentios. O que nós afirmamos, o que nós discutimos e acertamos, é isso. Está correto. Não tem nada ao contrário. Eu não estou dizendo que precisa ser mudado, é isso que eles estão dizendo. E no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Paulo assim o fez. Paulo fez como eles lhe mandaram. Paulo fez o que eles pediram. Quanto aos gentios que creem, os gentios não eram obrigados a seguir a lei. Isso já estava definido. A doutrina não mudou. A prática de Paulo foi flexível, mas a verdade permanece
firme. A prática de Paulo foi flexível, mas a verdade permanece firme. Só Cristo salva, cura e liberta. Só Ele é Senhor. Só Ele é muito digno de honra, de glória e de louvor. Você sabe diferenciar entre princípios e preferência? Você sabe diferenciar entre princípios e preferência? Princípios não se discute. Princípios não se muda. Preferências, sim. Eu às vezes prefiro uma carne bem passada, mal passada, mas às vezes eu como uma bem passada porque é de comum de todos. Isso é preferência. Eu prefiro assim, mas se for de acordo de todo mundo preferir outra coisa. Mas princípios são indiscutíveis. O princípio não muda. Cristo Jesus. É Ele quem salva. Não é ritos, não é nada, é Cristo Jesus. Maturidade espiritual é saber onde ceder e onde jamais negociar. A maturidade espiritual é saber onde ceder e onde jamais negociar. Isso não é apenas na igreja, mas em toda a sua vida, como casal, como família. Há coisas que você acaba deixando para agradar o seu cônjuge, mas tem coisas inegociáveis. Você não pode deixar de viver a palavra de Deus. Você não pode deixar de viver Cristo Jesus. Mas tem algumas preferências que eu faço para agradar a minha esposa. Tem umas preferências que eu deixo para agradar um todo. Mas existe coisas que são inegociáveis. Princípios são inegociáveis. Um líder que insiste em costumes perde pessoas. Um cristão que discute doutrina, mas destrói relacionamentos. Igrejas que se dividem por coisas secundárias. Paulo nos mostra um caminho melhor, firme na verdade, flexível na prática, cheio de amor. Nem toda batalha vale a pena ser travada. Nem toda batalha vale a pena ser travada. Unidade exige maturidade, não apenas convicção. A unidade precisa de maturidade. A unidade exige maturidade, não apenas convicção. Lembra quando Paulo fala aos coríntios, fala aos romanos, que ele vai dizer: vocês que são fortes, cuide dos fracos. Vocês são fortes, tem problema. Tem os fracos, cuide deles. Paulo está dizendo: você acha, não, eu posso comer, eu posso fazer, eu posso acontecer, não tem problema não. Mas talvez o seu irmão ache que aquilo ali é algo horrível para fazer. Paulo vai dizer: cuide deles. Tome cuidado. Olha o exemplo. A unidade exige maturidade. Para estar junto, caminhar junto, precisa de maturidade espiritual. Não apenas convicção naquilo que eu acredito ou penso. Precisa de maturidade. O evangelho é maior do que a tradição cultural. O evangelho é maior do que a tradição cultural. Paulo entendia, é apenas cultura. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que é poderoso para fazer. Sabedoria espiritual evita divisões desnecessárias. A sabedoria espiritual evita divisões desnecessárias. Há coisas que são secundárias. Há coisas
que são secundárias. Paulo aos Romanos, capítulo 14, 19, fala: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Abre para mim. Romanos 14, 19. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Paulo está dizendo, se tem algo que você precisa se preocupar, é na edificação mútua. Vamos viver a paz. Se preocupe na edificação mútua. Sigamos as coisas que servem para a paz. Deixe as coisas secundárias de lado. Deixe as coisas que não são principais de lado. Vivamos Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 10, 32, 33, ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que se salvem. Paulo vai dizer aos coríntios, ele não busca o seu próprio interesse, assim como em tudo também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas os de muitos, para que sejam salvos. Precisamos anunciar a verdade, sim, mas precisamos anunciar com amor. Precisamos viver o amor de Cristo Jesus. Precisamos viver o evangelho da salvação. Precisamos exaltar ao nome daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Efésios 4:3, ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por isso ele vai dizer, se possível, tenha paz com todos. Precisamos ter a paz com todos. Se possível. Por que se possível? Porque às vezes o irmão não quer a paz. Vai fazer o quê? Mas isso não depende de você, e sim dele. Mas o que depender de você é a paz que você precisa viver. Precisamos viver a paz, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Cuidadosamente. Sabe quando você procura cuidadosamente? Vai lá devagarzinho, sem pressa, com cuidado para não ferir, com cuidado para não machucar. Quando você quebra um copo, você vai lá e mete a mão de uma vez só nos cacos? Não. Você vai lá devagarzinho, pega um caquinho, pega outro. Por quê? E se você for com pressa, você vai furar o dedo. Você vai rasgar a mão. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos cuidadosamente procurar a paz entre uns com os outros. Precisamos viver em paz. Precisamos viver em amor. Paulo aqui nos ensina que não basta ser certo. Não basta ter a verdade. É preciso ter sabedoria, amor e discernimento. Não basta ser apenas o certo. Não basta conhecer a verdade ou ter a verdade. Mas é preciso ter sabedoria, amor e discernimento. A verdade sem amor fere. O amor sem verdade engana. Mas a verdade com amor transforma. A verdade com amor transforma. Você tem causado unidade ou tem causado divisão? Como você tem agido? Você tem causado unidade ou tem causado união? Você tem defendido o evangelho ou o seu próprio ego? Você está disposto a abrir mão da preferência para salvar pessoas? Você está disposto a abrir mão das suas preferências para salvar pessoas? Hoje Deus te chama para viver um evangelho maduro, firme na verdade, sábio mas nas atitudes e cheio de graça. O Senhor quer que você viva em amor, em paz. Você está disposto a abrir mão das suas preferências para viver
Cristo Jesus e para que vidas sejam salvas? Que possamos entender que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida e na vida dos nossos amados irmãos. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor.